Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza vai impactar você. Assista até o final e já vai chegando e dando like, que com certeza você será edificado nesse programa. Profeta Guilherme, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, pastor. Fico muito agradecido pelo convite e por estar aqui nesse ambiente. É uma honra. Amém. Profeta, eu sempre faço essa pergunta, até perguntei agora há pouco, mas repeti-la. Você nasceu num lar cristão? Como conta aí como foi o início da sua fé? Sim, na verdade, minha família é uma família tradicional, né, que já veio de uma cultura da igreja cristã, congregação cristã no Brasil. E desde aquele período eu não tive nenhuma forma de contato no espiritual, por assim dizer, no profético. Na verdade, tem uma experiência em particular que eu vou contar depois, se tratando disso, que eu vivenciei durante esse período, que foi só uma única experiência, onde identifiquei que o profético era uma chamada forte também para minha vida. Aos 13, eu comecei a ir muito, né, nessa congregação. Depois, aos 17 anos, é onde eu saí, é onde eu não quis mais participar. E aos 19 é onde eu retornei, mas foi através de uma conversão que eu tive por meio de uma pregação de um pastor da Assembleia de Deus. Durante esse período, dos 7 aos 10, em meados assim dos meus 9 anos, foi quando eu tive uma experiência do meu falecido pai. Ele, no momento que ele foi ser levado, eu tive essa experiência onde o Senhor me permitiu perceber ele sendo levado. Então, ali foi uma chamada muito forte, onde eu consegui ouvi-lo nitidamente e também compreender outros sinais. Mas aquilo ficou em silêncio dentro de mim, né? Eu não desenvolvi isso com as pessoas, nem muito menos com a minha família. Mas aí foi aos 19 anos, durante o primeiro momento da conversão, que é onde veio a glória de Deus, que ela me tomou. E depois veio a parte que a gente gosta muito de falar, que é a parte dos anjos. Eles começavam a visitar a minha vida, mesmo eu não entendendo como eles iriam atuar, mas em torno de uma semana, assim, de forma literal, eu comecei a receber muito conhecimento. É como se eu tivesse já estudado a Bíblia. Então, durante uma semana, eu já fui pregando num ponto de pregação que tinha próximo à minha casa, a antiga, né? A antiga residência. E então, esse foi um testemunho que me marcou bastante. Então, eu comecei a atuar bastante nos 5 ministérios. Cada ministério que eu fui andando, que inclui o que? O apostólico, profético, o mestre, pastoral, evangelístico. Cada um deles, o Senhor tem colocado pessoas específicas para me treinar. Então eu fui vendo a sombra de tudo aquilo que eu estaria vivendo hoje no momento, que é através de uma escola que é usada para capacitar pessoas que desejam aprender o profético, entender também o que é o apostólico, né? Porque infelizmente houve essa falsa visão do apostólico, a questão de riquezas, né? Não necessariamente a pessoa que é um apóstolo, ele vai enriquecer, né? Na verdade, os 5 ministérios, eles servem para você estar servindo do que você estar recebendo, né? Em grande parte é o que acontece. Mas você se converteu com 19 anos e já começou a exercer os 5 ministérios que você falou. Mas as Cada igrejas, etapa. cada etapa, Uhum. mas qual igreja você estava? Que era aberto para os 5 ministérios, para o profético, apostólico? A É, igreja deu essa liberdade ou foi independente? a Assembleia de Deus, ela não tinha esse encargo, né, de estar recebendo essa visão dos 5 ministérios. Mas ali eu comecei, como se em cada ambiente eu fui sendo preparado em secreto. Então, para cada, eu passei por uma assembleia, depois eu passei por uma comunidade avivada e reformada, depois eu passei para uma profética e apostólica. Então, foram em torno de 4 igrejas, assim, por assim dizer, aonde eu fui sendo treinado, né? Então, para cada ambiente existia uma pessoa específica que era como se fosse um Eli para mim. Então, cada um se apresentava de uma maneira e conseguia me ensinar. Então, eu fui aprendendo isso aos poucos, né? E
E isso foi me dando muitas experiências e também muitas também das vezes ativações que eu desconhecia. Que antes, né, com a mentalidade da Congregação Cristã no Brasil, ela não tem esse desenvolvimento, né? É uma igreja mais tradicional, por mais que ainda creia na ação também do Espírito, mas ela não é abrangente nessa questão que a gente fala muito sobre anjos. E quando começou a se entender sobre os anjos? Eu comecei a entender sobre os anjos foi depois do ano de 2016. Foi quando eu tive a visitação em um arrebatamento espiritual em sonho. Foi quando eu via muitos anjos passando sobre um prédio. Isso era uma visão simbólica, mas era como se fosse vários andares e cada andar existia diferentes tipos de anjos circulando entre si, né? Uns que eram mensageiros, outros arcanjos, outros eram serafins. Então eu via o andar do como que era vamos por dizer assim, o layout, né, da dimensão da glória. Então, e é muito bem organizado. O reino de Deus ele é organizado. E é uma coisa incrível que depois daquele período eu comecei a adquirir mais temor. Não negligenciando que a Bíblia ela não vai nos dar mais temor, né? A Bíblia nos dá um temor profundo. Mas quando você tem um contato dessa glória e você vê de fato o que esses santos profetas escreveram na Bíblia, aí você começa a enxergar e a crer como Jó. Jó começou a crer depois que ele experimentou aquela tortura. Então, eu tive de experimentar também poucos momentos de dores, né? Dores da alma, dores espirituais, para eu poder enxergar isso. Eu acredito que também todos nós já passamos por isso. E essa experiência, você entendeu que era o profético e se abriu por mais para os anjos? Ou alguém te ensinou? Você foi ensinado para esse ministério ou foi algo do chamado seu? Foi algo do chamado. Na verdade, teve um que foi um patriarca que tem me ajudado bastante, que é o profeta Davi Rebolo. Acredito que grande parte já conhece ele, através dos livros que ele tem escrito, isso abrangeu mais o meu entendimento. E também das experiências que ele colocava sobre os seus livros, e isso foi me dando mais convicção daquilo que eu já estava experimentando. E dando mais certeza, né? Porque eu ficava em dúvida quanto a isso, e também com um pouco de medo para atuar. Porque por já ter vivido muito tempo junto com as pessoas da congregação cristã no Brasil, a gente infelizmente acaba adotando essa blindagem. Então a gente coloca isso do que é bom, do que é proveitoso, do que é para louvor da glória de Deus, que é essa atuação dos anjos a favor da igreja. A congregação ela adotou isso como se fosse algo repugnante, uma blasfêmia do espírito, né? Agora, o profético ele foi desenvolvendo conforme eu fui me doando, né? Porque existe essa parte da entrega, não é só não é só somente você ter essa experiência com o anjo, mas é você também se entregar a isso, né? E teve uma experiência em questão que foi quando eu ainda estava trabalhando em CLT. Eu estava em um momento, eu estava trabalhando como auxiliar de logística e eu estava carregando uma caixa. Foi quando o anjo ministerial que acompanha a minha vida, ele se apresentou na minha frente no decorrer do expediente. Aí eu tomei um susto, né? Ele se apresentou assim materialmente, em espírito. Naquele tempo eu fiquei ainda confuso, eu falei assim, por que você está aqui? E, na verdade, eu estava vivendo coisas que hoje em dia, infelizmente, os ministros acabam vivendo, que é o que? Você tentar juntar o trabalho secular com o trabalho da obra. E essa é a parte mais difícil. Naquele momento, quando eu estava vivendo isto, o anjo ele me interrogou, né? Ele perguntou para mim, você quer de fato continuar aqui? E ele foi muito claro. E depois que ele fez essa pergunta, eu ainda fiquei em reflexão. Era questão de segundos. E de repente ali ele fez outra pergunta que era a questão de se eu ficar ali naquela empresa, eu não teria mais chance alguma no ministério.
Eu poderia esquecer esse lado do ministério. O Senhor iria escolher outra pessoa para estar usando. Ele ia transferir todos os meus dons, a ação dos anjos, isso. Porque existe também essa responsabilidade, né? E quando ele falou sobre essa questão, aí então eu falei, não, então eu tô dentro, né? Mas eu não fui por medo de perder essas oportunidades, né? Mas eu fui porque a graça, ela me contagiou naquele momento. E quando, naquele instante, eu falei o sim, imediatamente eu já cheguei ao meu encarregado e eu já pedi para eu ser desligado da empresa. Então eu saí de lá o que eu tinha na carteira. Então eu comecei a viver pela fé a partir daquele momento. Porque eu não estava querendo viver pela fé, eu estava querendo viver pelo serviço do homem. E eu não estava sendo um exemplo como ministro ali. Então por isso que o anjo veio, me interrogou contra uma parede, né? Então, dentro destas, acredito que eu vou ainda relembrar outros episódios aqui, eu vou comentando aqui para esse podcast. Amém, amém. Você fala de dá para aprender qualquer cristão ministrar com os anjos? Sim, todos aqueles que são adeptos a aprender. Por que eu falo isso? Até inclusive, alguns dos alunos que foi para essa escola, grande maioria também era da congregação cristã do Brasil. E eu fiquei surpreso, porque eles são restritos a isso, né? Eles estão já ensinados pelos anciãos a não se envolverem com outras ações que são diferentes da doutrina que eles pregam. Mas todos sim que são santos, que são filhos do Eterno, eles podem sim aprender, mas isso leva-se tempo, não é uma coisa rápida. Você precisa fazer um detox na mente, limpar coisas que você aprendeu sobre anjo. Por exemplo, tem gente que não enxerga o anjo porque foi ensinado que o anjo era do mal, o anjo era muito horrendo. Infelizmente, aquelas visões que são transmitidas até mesmo nas redes sociais dos anjos muito deformados, isso e aquilo, acaba assustando as pessoas. Mas quando a pessoa começar a ver um anjo de fato, e é um momento único para essa pessoa, porque eu falo que não é necessário ter pressa, né? Haverá um preparo, haverá uma testificação. Porque também o Espírito Santo ele prepara esse ambiente. A pessoa, se ela tem um desejo de aprender, de viver isso, ela vai sim conseguir viver. Mas existe esse esforço, é um sacrifício, né? Então ela precisa se limpar por dentro para ela poder aprender de fato o que a Bíblia ensina sobre os anjos. E uma coisa interessante que eu venho a falar também, eu nunca tenho colocado diante da mesa, em sala de aula online, até mesmo presencial, coisas referentes à Cabala. Cabala, na verdade. Na verdade, tudo que é ensinado na Bíblia é unicamente e exclusivamente usado pela Bíblia. Então, a pessoa ela não vai apenas aprender sobre os arcanjos que são citados. É Daniel, Miguel, Rafael. Tem outros também variados, né? E é uma coisa que eu gosto muito de ensinar, é a questão de lua nova. No Salmos 81, é falado que na lua nova existe um portal que é para os santos, que é celebrado como se fosse uma festa. Até então, eu posso ler aqui para nós, rapidamente, o Salmos 81. Vou ler só os quatro últimos versículos aqui. Este Salmos, ele fala a respeito não somente dessa celebração, mas também sobre as 12 tribos, porque o portal de Lua Nova, ele está conectado a esta transição de meses espirituais, né, que a Bíblia ela nos dá. Então, assim, Salmos 81, verso 12 diz assim, aliás, vamos partir do verso 11, né? 11 diz assim, contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários.
Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com mel retirado da rocha. Eu, pessoalmente, o satisfaria. Então, assim, sobre a questão de Lua Nova, existe uma guerra espiritual ligada ao primogênito. O senhor já ouviu falar sobre o primogênito? Já. O primogênito, ele, na verdade, ele herda essa dupla unção e também dupla honra, diferente dos membros do corpo de Cristo. Nem todos vão ser chamados aos 5 ministérios, mas os membros do corpo de Cristo, eles podem atuar também com unções, podem atuar com os anjos. No entanto, os primogênitos, eles herdam um duplo encargo para estar atuando. E a respeito da Lua Nova, tem uma ligação até mesmo interessante com relação a Davi. Davi, quando ele foi escolhido por Deus, Samuel, durante a escolha, o Senhor estava ainda conversando com ele, dizendo que os outros irmãos não seriam esse rei. Então ele teve de aguardar, Davi chega e ele é escolhido. Ali a história é interessante, porque Davi, ele é a história do primogênito que ele é revelado. Davi, ele na verdade, ele tinha um hábito de ser muito simples, né, durante a sua infância, porque ele era bloqueado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Então ele não tinha essa voz. E você vê isso durante a vida dele até a fase adulta, antes de envelhecer. A fase adulta, quando ele já está governando. Ali ele começa a desenvolver o que na infância ele não conseguia se transmitir. Né? Então, questões ligadas à irresponsabilidade, enfim. Isso ele foi transmitindo, porque era a criança interior dele. Quando o Senhor tem escolhido Davi, Samuel, então ele unge. Só que ele unge com uma preparação para reinado. Ainda não era para a preparação de serviço. Quando ali ele é escolhido, houve essa briga entre Saul e Davi. Saul, que ele tinha rejeitado o reinado e o ministério, então o Senhor ele tem transferido coisas que estavam em Saul para Davi. E Saul sente, a pessoa que até mesmo vai estar nos assistindo, vai reparar isso. Pessoas que antes fluíam de uma maneira e hoje tentam fluir, mas não conseguem mais. E essa é uma parte muito forte de se falar, porque em determinado momento tem rejeitado o ministério. Lá em Oséias, capítulo 4, do verso 6, fala da questão dessa negligência, que quando o ministro negligencia o seu chamado, a vocação, a misericórdia do Senhor chega a um limite que ele vai escolher outra pessoa para dar continuidade àquele encargo, àquela chamada, vocação. Né? Agora, o que isso tem a ver com a Lua Nova? Aí que a gente chega à conclusão. A Lua Nova, na verdade, é um portal para o primogênito poder estar ministrando a vida de pessoas, para que as pessoas que são antagônicas, e até as pessoas que podem até perguntar o que é um antagônico. Na verdade, é aquele que se opõe à sua vida ministerial. Ele vai combater contra você de todas as formas, de forma agressiva, verbal, espiritual também. Então, assim, essa é uma questão muito mais profunda do espírito, o antagônico. Porque grande parte também, o antagônico ele pode ser um bruxo, né? Aquela pessoa que ele vai estar te perseguindo até o fim dos seus dias aqui na Terra. Só que a celebração da Lua Nova nos dá o escape, justamente para que o antagônico ele seja perseguido pelos anjos e ele seja afastado de nós. Então o Senhor nos dá um escape diante disso. Já tive antagônicos, tive pessoas que não por invejar, não é só invejar a questão disso, de perseguir de forma física. Como é a celebração da Lua Nova? A celebração da Lua Nova, ela é feita como se fosse um culto e é feita também uma ceia do Senhor. Então você faz a preparação da mesa. Uma vez por mês. Uma vez por mês, né? E é diante o início da cabeça do mês, que é o Rosh Kodesh, né? Que é a Lua Nova. Então, diante de todo esse período, aí é feita a celebração, o culto, né? Até mesmo esse culto era celebrado pelos primeiros cristãos. Né? A história real da Lua Nova é essa, eles continuavam ainda a exercer esse tipo de culto. A questão agora da forma como é feito,
existe somente um único tipo de entrega, de dedicação diante deste culto, que é a entrega de primícias e a entrega dos dízimos, né? A Lua Nova ela ensina a partir da Bíblia sobre esse princípio. A pessoa ela pode sim levantar outros tipos de ofertas, mas exclusivamente o de primícias e dízimos ela é colocado sobre Lua Nova, tá? Agora, a Lua Nova ela vai abranger todas as 12 tribos. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos ainda na tribo de Judá. Então é a tribo que vai abrir o caminho, né? Pessoas que vão estar aqui podem ser de Judá. Você vai entender que o seu ministério é mais um encargo de abrir o caminho para as pessoas. Então você vai notar isso. Agora, quando é feita a celebração, o sacerdote que estiver orando, né, isso é uma coisa que é um hábito que eu já adquiri. Quando você ora por uma pessoa diante da lua nova, você percebe a atuação dos anjos de uma forma muito intensa. E se o senhor me permitir, pastor, eu gostaria de ministrar ao senhor, né, aqui mesmo, sobre esse portal de lua nova, né, para que o senhor também possa perceber essa atuação dos anjos de uma forma mais intensa. Ministrar. Amém? Isso. Era uma palavra profética sobre a tua vida. Fica à vontade. Agora ou depois? Pode ser agora? Pode. Amém? Só pedir que o senhor feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, diante desse portal, Pai da tribo de Judá, Senhor, ao sentinela aqui, Senhor, de Itaim, vem abrir, Pai, a passagem. Abra o caminho. Pai, eu peço agora, Senhor, também proteção junto com querubins, Senhor, agora, em nome de Jesus. Peço a Ti, Senhor, que sejam enviados querubins, Senhor, sobre esse ambiente, sobre esta sala, sobre a vida de todos que estão aqui, Senhor. Assim também, Senhor, eu oro nesse momento, ó Pai, para que ele possa, Pai, usufruir de tudo aquilo que está em Judá. Senhor, que venha esse tempo, Pai, para que ele possa alcançar de forma rápida e acelerada os propósitos e planos que estão escritos no livro dele, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu vejo que você tem bastante módulos de sinos, né? E muitos ligados a anjos, ou quase todos é ligado a anjos, né? Sim. Qual é o treinamento que o pessoal busca tanto? É de conhecer o nome dos anjos. O pessoal quer conhecer o nome Quer dos anjos? conhecer o nome. Só que não é tão simples, porque nós temos o texto lá de Isaías. Vou abrir aqui para nós. Texto de Isaías, vamos lá. Aleluia. E depois você fala até do seu livro aqui, ó. Ganhei até de presente. Sim. Sentinela do Apocalipse. Sentinela do Apocalipse. Tem uma ação aqui em Isaías. Eu vou citar aqui. Certo. Vamos primeiro partir por um exemplo. É Isaías 29, verso 11. Diz assim: para vós, toda visão não passa de palavras seladas num sefer ou livro. Ora, e se dereis esse livro a alguém que saiba ler e lhe pedirem, lê isso, por favor, ao que tal pessoa replica, impossível, pois este livro está lacrado. Essa questão do nome dos anjos, existe um tempo certo para essa pessoa buscar. Ela vai entender isso porque envolve maturidade. Como eu já havia falado antes, essa escola aqui, Corpo Receptor de Glória, ela atua na questão de uma dinâmica mais prática do que teórica. Então a pessoa, ela não vai ali para aprender
o abecedário, né? Ela vai ali já para colocar em prática coisas que já está na Bíblia, né? Tem vezes sim que ele vai ser necessário ler para ele poder refrescar a memória de coisas, né? Mas em partes a pessoa já vai aprender na prática mesmo, já atuar com os anjos, de perceber eles perto das pessoas e assim por diante. Tem uma passagem em Isaías que cita de que o Senhor ele dá um nome às estrelas e ele chama elas pelo nome e cada uma delas possui um poder. Nessa, nessa fala, o Senhor ele nos dá essa reflexão de que essa estrela que ele está citando é um anjo. É uma referência simbólica da pessoa de um anjo, né? O anjo ele tem emoções, pensamentos e sentimentos. Então, o anjo ele também fica triste, o anjo chora, o anjo fica alegre, o anjo dá risada junto com você. E tem uma atuação muito forte sobre isso, a questão do anjo, que está em Salmos 8, né? Depois a gente vai ler sobre isso. A questão desse versículo aqui em Isaías, essa atuação da estrela, quando você tem o nome do anjo, automaticamente tudo que você for pedir a este anjo que foi enviado para você, ele vai estar te servindo para você atuar sobre a região. Então, não necessariamente o anjo vai fazer tudo aquilo que você quer, né? Porque a pessoa vai querer já de imediato, que é o que acontece muito, pastor. A questão da espera dos anjos, né? Você já ouviu falar? Já. Então, assim, sobre a pedra dos anjos, elas são reais. Só que os anjos não dão essas pedras para as pessoas se exibirem. Já tive pessoas que já tiveram essa experiência, né? Dentro da escola e fora da escola por testemunhos. Mas o anjo ele não vai dar para você estar enriquecendo. É mais como se fosse um fragmento da armadura dele. Então ele vai dar para você uma pedra de diamante, uma esmeralda, e é uma pedrinha, e não é aquelas pedrinhas lapidadas, é uma pedra bruta, né? Pois essas lapidadas que a gente vê hoje na internet, elas são compradas em joalheria. E o povo fica tão alucinado diante disso e não pesquisa direito. Então assim, a pedra que o anjo vai te dar, ela vai ser bruta. Ela vai estar ali quase que em sua forma original, um pouquinho deformada, isso e aquilo, né? Mas quando você tem o nome do anjo, automaticamente, tudo o que você precisar, por exemplo, você está aqui, você precisa ir a algum ponto, então você vai pedir auxílio desse anjo, assim como o Jó, ele foi interrogado pelo seu amigo, ele falou assim, a qual dos anjos você vai chamá-lo, você vai clamar, isso está em Jó 5. Então, ali você pode chamar e o auxílio dele para você poder chegar em outra região. Já tive momentos de eu poder estar utilizando essa ação deste anjo para identificar onde que tinham objetos escondidos. Por exemplo, alguma coisa que está esquecida na casa, para ajudar alguém que estava perdido. Já ajudei foi uma irmã que apareceu e ela estava desesperada porque estava buscando pelo irmão que estava perdido aqui no Brasil, ele estava sendo perseguido, e esse era um caso que foi até registrado em boletim de ocorrência, né? Isso não por mim, né, mas pela família em si, eu entrei em contato com a família para ajudar a encontrar essa pessoa. E o anjo ele foi atrás e encontrar, e eu dei todos os detalhes. Era uma mulher que estava perseguindo ele e tinha casos de atração espiritual, estava ligado a Lilith, né? Então, como esse é um caso muito pessoal, eu prefiro não usar muitas palavras aqui. Mas eu já tive essa ação, pastor, de poder estar ajudando essa família que estava desesperada para encontrar essa pessoa. E o anjo tem dado tudo, o endereço onde ele estava, como ele estava vestido. Então, assim, a pessoa que vai estar atuando com o anjo, existe uma responsabilidade, né? Então, basicamente é isso, pastor. E aqui num dos treinamentos teu, Uhum. tem um módulo, acho que diz assim, como Jesus ministrou com as virtudes dos anjos. Jesus ministrou?
Isso, ele ministrou. Em todo o seu ministério, ele teve esse acompanhamento com os anjos. Cada vez que ele teve um contato com pessoas, ele atuou de uma forma, através do anjo de cura, o anjo que dava discernimento, pois o esclarecimento para isso tudo é segundo o que está escrito no momento quando o Senhor ele sobe triunfando, é, a partir das trevas, ele sobe com as chaves e ele sobe com os cativos que estavam em cativeiros. A tese para essa fala não seriam necessariamente homens, mas anjos que estavam presos. Anjos dos santos mesmo, não eram anjos caídos. Porque existe um perigo, pastor, que quando a pessoa ela está em sua fase de decadência espiritual, ou seja, não consegue mais se reerguer, o anjo também ele se torna suscetível a ficar preso. E ele fica impossibilitado de atuar no ministério. Nós temos um exemplo disso a partir de o apóstolo Paulo com Pedro também, quando eles estavam presos, e veio o anjo e libertou eles. Aquilo aconteceu porque eles em si não estavam presos espiritualmente. Então, de forma legal, eles foram soltos, né? Porque eles não foram presos por homens, eles estavam sendo tentados ser presos por potestades. Aí o exemplo das virtudes, cada virtude é um anjo de poder, que a gente costuma falar. Então, um anjo que vai atuar em sinais de prodígios, que é a questão do pó de ouro, a manifestação sobre as mãos, sobre o corpo, né, a cabeça. Então, essas manifestações são o quê? Revestimentos para a pessoa ter certeza que ela está atuando em dimensões. Quando estava ministrando sobre pessoas, por exemplo, a questão de decretos, que é uma questão que eu atuo bastante, desde quando a escola ela iniciou, as minhas mãos elas acabam ficando cheias de o óleo do Espírito. Então elas acabam ficando um pouquinho líquidas assim, a pele, né? E isso é o que? É a certeza que o anjo está te dando cobertura para você atuar nas dimensões. Da mesma forma, quando Ezequiel estava lá em Ezequiel capítulo 8, né, quando o Senhor falou assim para ele: vai e rasga essa parede, abra e veja o que está escondido, né? Aí ele cita questões lá da maçonaria, enfim. Naquele momento, quando ele faz esta ação, conforme está escrito, era abrir com as mãos, porque quando Ezequiel teve um contato com o querubim, houve uma transfiguração do corpo dele. Então ele começou a atuar em dimensões e ele conseguia abrir portais. Hoje não está se vendo muito isso porque a pessoa deixou de buscar isso. Entende? E isso que a gente acaba falando, para as pessoas se torna o quê? Como loucura, se torna como coisas da cabeça, enfim. Mas o Eterno nunca deixou de ser Deus. Ele continua a atuar sobre nós, pode atuar com o Senhor, pode atuar com Ele, que está aqui também. E para quem essas ações? Para quem está voluntário para isso. Entende? Igual a igreja, muitos da igreja não aceita isso, né? Você não recebe crítica ali no seu Instagram. Teu Instagram, depois você vai falar do Instagram seu e o Instagram da escola. Você não recebe crítica, elogios? No início, quase que diariamente. Depois o pessoal começou a entender, começou a respeitar. Eu acredito que o que mais valeu foi a questão do respeito entre eles, né? Tem ali os seguidores, mas a gente sabe, né, que o seguidor não é a pessoa que vai estar do teu lado. É a pessoa que vai estar acompanhando, vai querer te criticar de alguma forma. Mas isso eu já tenho levado na esportiva, né? Agora, era diariamente. Aí teve vezes que eu tive de bloquear a caixa de mensagens, né? Deixar o Instagram aberto, mas a caixa de mensagens de retirar. Porque as pessoas iam, e eu entendia isso das pessoas, elas iam já para criticar. Mas eu faço essa pergunta por elas aqui. Será que você já pesquisou isso? Já teve a intenção de entender a partir da sua Bíblia o que o anjo ele pode fazer por você? Se você tiver essa resposta, você vai ser aberto a entender.
Porque se a gente, pastor, já é aberto para aprender o que vai na faculdade, por que que a gente não vai ser aberto para o que está na Bíblia sobre os anjos? Então a gente precisa ser humilde em aprender, né? Grande parte das pessoas que vão para levar críticas, a gente tem uma interpretação. Eu acabei adotando essa interpretação pela escrita. Então a pessoa escreve de uma forma, eu consigo identificar o que talvez essa pessoa está comunicando. Então eram pessoas que tinham problemas na infância, bloqueios com os pais, principalmente, é uma grande área que tem, infelizmente. E ali eu fui entendendo. Então, fui buscando mostrar essas pessoas, fazendo lives online, até mesmo compartilhando estudos que tem um custo, mas eu fazia também de forma gratuita para eles poderem entender sobre isso. E é uma questão muito simples, mas existe um sacrifício em si. E esse livro aqui não é o primeiro, né? Que se diz Isso. Sentinela do Apocalipse. Isso mesmo. Fala o que nesse assunto aqui? Sim, esse livro ele foi o norte de todos os outros livros que eu já tenho escrito atualmente. Ele fala da visão das 3 fases do arrebatamento, que é a fase antes da tribulação, no meio da tribulação e pós da tribulação. Agora, o livro ele não vai para debater qual que é o momento certo. Porque eu fiz um livro desse aspecto? Dentro deste conteúdo contém exemplos práticos de como você vai interpretar a linguagem dos anjos com o apóstolo João. Então você vai ver em Apocalipse sobre os olhos, sobre as esferas dimensionais que contém lá, que é das águas, que é o cristal líquido. O que o cristal líquido representa? Na verdade, o cristal líquido ele seria um portal como este, né? Seria uma tela, só que mais desenvolvida, que era um modelo que foi copiado por Nimrod, compartilhado por anjos caídos, né? É a tela de cristal líquido. Então, que é usado como portal. Então, quando você tem um celular, uma televisão, né? Santifique. Digo santifique porque se você for consagrar algo, existe uma questão da consagração. Vou entrar mais a fundo sobre o livro, sobre essa questão de consagração. O livro ele foi consagrado. Na consagração, existe uma preparação para você dedicar isso ao Senhor. Então, quando você consagra algo, você não pode estar vendendo a pessoas pessoas seculares, por assim dizer, né? Os ímpios. E eu falo assim, como é possível ter o controle disso? Você não tem, o próprio anjo vai permitir. O anjo que vai escolher você comprar esse livro. É uma coisa incrível. Agora, a consagração, ela tem, na verdade, uma atuação de você dedicar ao Senhor e você, quando vai consagrar, por exemplo, esse copo, você vai consagrar esse copo e você vai querer vender isso numa outra época. Você só pode fazer isso na época de jubileu, né? Nós já passamos por um jubileu, o próximo jubileu ele vai acontecer em 2062. Então, até esse período você precisa permanecer com esse objeto consagrado, né? Se ele se quebrar ou algo acontecer, tá tudo bem. Mas você não pode pegar esse objeto consagrado e vender, porque existe uma consequência de uma lepra espiritual que te persegue. Agora, isso foi interessante eu falar. Agora, a questão dos anjos que estão escritos, pastor, se o senhor se tiver à vontade e quiser abri-lo, tem uma página aí que eu gostaria de te mostrar. Você já abriu? Sim. Aí eu estava lá em casa, eu falei assim, o que eu vou levar para o pastor? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, eu vou levar o meu primeiro livro. Eu vou levar o meu primeiro livro. E esse livro aqui, ele é um livro... Ele já está preparando outro que tem 700 páginas. Isso. Tem bastante conteúdo já. Esse de 700 páginas, ele é como se fosse um... Ele é como se fosse um glossário que durante 10 anos... Já tem PDF, a pessoa quiser adquirir. Já tem PDF, quem quiser adquirir, né? Já Só ainda não está impresso, mas a pessoa ela pode adquirir. Esse daí está
Tem impresso e PDF. Isso, tanto impresso em PDF, né? Aí, aqui neste livro, vou ser rápido aqui. Vou ser rápido aqui. Obrigado, pastor. Então tem uma página aqui que eu já vou informar aqui, ó. Que eu já falo sobre o anjo, que ele tem um desenho específico, né? Aqui, ó. Aqui também tem a forma de como que o anjo entra em contato. Como que ele entra em contato com você. O anjo de primeira mão, ele começa a tocar sobre você, para você ter a certeza que ele está por perto. Então você vai perceber ele tocando no ombro, sobre as mãos, o antebraço, né? E o anjo ele tem muito respeito por nós, né? É uma coisa muito interessante. Então, sobre essas páginas aí, eu falo sobre algumas determinadas ações de anjos que estão citadas no livro. Por exemplo, tem aí o querubim, tem sobre os serafins, né? É bem interessante. É bonito. Né? Também coloquei a respeito das 12 tribos, para a pessoa entender. Aí, ó, nessa parte. Sobre as 12 tribos, isso. Né? Tem bastante coisa, bastante conteúdo. Muitas coisas aí. Eu vim já para trazer uma pérola aqui, pastor, a respeito de carros angelicais. Né? Carros angelicais. Como carros? Carros angelicais. Os carros dos anjos. Até uma pergunta que não sei se tem a ver com isso. Sim. Que eu sempre ficava achava interessante isso, porque quando Eliseu está junto com Geazi e com o servo dele, né? Sim. E ele falou, e agora? Estamos cercados. Ele falou assim, maior o que está em nós, conosco, do que está com eles. Sim. E aí pede para abrir os olhos, aí vê carros e cavalos de fogo. Mas eu achava interessante que ele não viu pessoas, ele viu só carros e cavalos. Carros e cavalos. Ele falou, e era maior número, mas ele não falou que tinha um homem, um exército, mas assim, né, sabia que era anjos ali, carros e cavalos de fogo. Exato. Tem duas passagens que vai explicar isso com mais detalhes. A pessoa que está em casa vai anotar. Está escrito em Naum, capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: eis que o destruidor já avança contra ti, ó Nínive, guarde e fortaleza, vigia a estrada. Fortalece a resistência, reúne todas as tuas forças, porquanto Yahvé restaurará o esplendor de Jacó, fará voltar a glória de Israel, ainda que os saqueadores tenham devastado e destruído as tuas videiras. Os escudos e os uniformes dos teus valorosos militares são vermelhos. Os teus carros de guerra reluzem como se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Aí nós temos a ação. Essa forma da lança de pinho seria a simbologia no espiritual da lança dos arcanjos. A lança do arcanjo, na atuação da cavalaria, que seria as miríades. A miríade ela é acompanhada por um arcanjo. Então o arcanjo ele está aqui, a miríade vem atrás. Então o arcanjo, segundo a passagem lá de Êxodo 23, ele vai abrir o caminho para que o povo passe. Mas vem a miríade para poder varrer e aplanar o lugar. Então a pessoa ela vai passar no lugar que antes era amargo, vai passar em um lugar doce, né? Então são ambientes de transformação. O anjo ele vai aplanar o ambiente para você poder pisar e passar. Essa é uma das demonstrações. O que fala sobre o carro está aqui, ó. Abacuque. Zacarias, capítulo 5, verso 1 diz assim: essa visão que o anjo trouxe para Zacarias, ele experimentou e viu os profetas dimensionais, né? Que era Elias e Moisés. Ele viu esses profetas no trono e ali ele conta mais sobre isso, a questão também desses carros angelicais. No verso 1 ao verso 5, ao verso 4, perdão, de Zacarias 5 diz assim:
Tornei a levantar os olhos e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o anjo me questionou: que vês? Eu repliquei: vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, medindo 20 por 10 côvados, isto é, 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então essa é uma dimensão do carro angelical. Ele tem uma esfera quase que retangular, né? E ele é acompanhado de escritos, né? Em um dos livros que a pessoa vai ter mais clareza também é do Davi Rebolo, que é dos corpos transmissores de glória, né? A escola ela teve essa inspiração a partir deste livro. A questão deste livro, Corpos Transmissores de Glória, a pessoa ela vai entender o que é os escritos dos anjos nesses carros, né? Então, você que está curioso, adquire esse livro, vai valer a pena. Como se Então, fosse um pergaminho. oi? Pergaminho, o carro. Porque aí fala um pergaminho. Ah, sim, pergaminho. Isso. Esse pergaminho, na verdade, é o rolo de profecia. Então, dentro desse carro, dentro é cheio e repleto de livros. Livro das épocas, das semanas, do livro dos homens, enfim, são variados livros. E cada pergaminho é o que a gente fala hoje de profecia, né? O desenvolvimento da profecia, na verdade, um anjo, ele visita a pessoa que está atuando nessa profecia e o anjo vai comunicar e essa pessoa vai fazer essa transferência vocal e audível do que o anjo está falando. A pessoa que está atuando em profecia, o dom de profecia, de primeira mão não vai saber que é um anjo, né? Que o anjo ele vai chegar de forma rápida e escondido. Mas depois que ele entende, ele sabe que é o anjo que está ali por perto. E dá mais segurança, porque agora você não tem mais medo de falar. Porque se o Senhor fala assim, olha, vai e fale com aquela pessoa. Você tem a certeza, pastor, de que o anjo vai estar com você. E vai te dar mais firmeza. Entende? Vai ter alguém ali na sua frente, que é o quê? Um traficante, uma mulher que está no prostíbulo, é um homossexual, alguém que está ali quase prestes a tirar a vida. E você, na operação do dom de profecia, você vai conseguir retirar essa pessoa das trevas. Né? Porque a Bíblia fala que a profecia, ela tira a loucura dessa pessoa para que a pessoa possa ser alcançada. Então o pergaminho, ele geralmente, pergaminhos que são dessa largura, né? Diante de visões mesmo, eu falo, dessa largura. Os livros eles compõem uma dimensão muito maior quando são abertos nessa aqui, quando são fechados assim, abertos são assim. E o anjo vai folheando para você. Você não manuseia, mas o anjo vai folheando. E conforme você vai ter na visão, ali você vai tendo pequenas visões, vislumbres da vida da pessoa, do que é necessário fazer. E isso é bom para quem atua em libertação. Quem atua em libertação, se for aprender a atuar com esse anjo dessa maneira, vai conseguir fazer uma ministração mais profunda com essa Mas pessoa. todos podem ter essa capacidade? Somente quem está nos 5 ministérios. Porque é um encargo mais delicado. Uma visão mais profunda, né? E qual foi a sua experiência mais marcante que você lembra com o anjo? Que foi Sim. algo mais forte que você lembra? Essa foi essa, pastor, é uma experiência que eu carrego de forma muito especial para mim. Foi quando eu tive o um encontro com o Senhor no Monte Hermon. Eu estava em minha casa, era de noite e eu fui tomado em arrebatamento. Eu fui levado, meu corpo ficou. Eu fui levado em arrebatamento espiritual até o Monte Hermon, que é onde tudo aconteceu, que é a queda dos anjos. Ali é o início de tudo na Terra, Monte Hermon. E eu fui levado ao Monte Hermon. Eu já percebia, antes de dormir, que eu estava percebendo um anjo tocar no meu antebraço. Quando acontece isso, pastor, é na certeza você vai ter uma experiência. Porque o anjo ele vai te assegurar para que você não fique perdido no tempo Aion, que é o tempo de Deus, né?
O Kairos e o Cronos, na verdade, são principados e potestades. O Aion é o tempo do eterno. Só que o anjo precisa te segurar, porque se você for sozinho, né, sem autorização para andar no espírito, e tem como fazer, só que é perigoso. Porque é o que a gente vê hoje, infelizmente, de pessoas que estão em coma. Pessoa que está em coma, ela não tem essa ação do anjo e ela está perdida no espírito. Existe um comando de voz que você dá para essa pessoa que está em coma, para que o anjo localize a alma dessa pessoa e torne a trazer de volta. No arrebatamento espiritual, quando estava no Monte Hermon, eu via o Senhor e ele estava me esperando. Eu via o Senhor e a rocha que o anjo tinha rolado para ele poder sair. Era um momento de ressurreição, porque o Senhor estava me ressuscitando no ministério, porque o ministério estava totalmente perdido. Eu já não via tantos sinais como antes. Fiquei me questionando por quê. E na verdade eu estava passando pelo vale da sombra da morte, né? E ali, naquele momento, o Senhor me encontrou e eu vi o Senhor, ele andando de forma muito simples, o sorriso cativante, os olhos como ondas que te pega e você fica preso naquele ambiente gostoso. Naquele momento, aí eu falei assim, parece que agora as coisas vão mudar. Eu comecei a ver o Senhor agindo. E essa foi a experiência que mais me marcou de tudo. E ele olhava para mim e ele falava, ele estava de braços para trás, andando como um mestre, e ele falava assim: me acompanhe. Só que ele falava comigo no espírito: me acompanhe. Eu fui indo e eu via a sala de armas, que os santos, até o Senhor, ele que está aqui, pode consultar essa sala das armas, que é para você combater os demônios, os principados. É a sala onde tem as estratégias, né? É uma coisa legal, que quando você anda com o anjo, faça essa pergunta: o que esse anjo não guarda de conhecimento, pastor? Desde o início da criação. A Terra pode ter aí por volta dos seus quase 10 mil anos ou 15 mil anos. Mas o que, que esse anjo carrega de experiência, de conhecimento, né? E essa é a questão que vai também ajudar a igreja a andar por esse caminho que nós estamos andando, que é um lugar de apostasia. Quando eu vi o Senhor, ele falava comigo, ele dizia assim: você vai cuidar de uma escola, eu vou dar ela para você. Tudo de forma muito resumida. Eu via imagens e elas eram convertidas em pensamento para mim. Então você vai cuidar de uma escola, não se preocupe, vou te dar pessoas que vão estar te auxiliando, vão ser intercessores, vão ali levantar ofertas para você poder andar em lugares onde eu vou te enviar, e assim por diante. E foi quando eu vi a sarça ardente, a sarça onde Moisés teve o encontro com o anjo. E ali o Senhor estava me marcando com a chama da sarça. Então esse é um dos pontos fortes do ministério, que quando começa a orar com as pessoas, vem o momento de uma chama que começa a incendiar sobre essas pessoas, que é a chama da sarça. E a chama da sarça, ela ajuda a pessoa a sair de diversas situações da vida, desde maldições hereditárias, prisões emocionais, altares. Então essa sarça ela vai queimando tudo aquilo que está agarrado sobre a pessoa. Espinhos, abrolhos, condenações de pessoas, palavras. As palavras, quando são levantadas em condenação, é como se fosse uma amarra, o laço do passarinheiro. Então a pessoa ela fica presa, ela não consegue sair. Somente com a voz profética e também do sacerdote, a pessoa vai conseguir sair disso, né? Porque o azeite ele derrama, ele quebra o jugo, né? Então, essa foi uma das experiências que marcou mesmo a minha vida. De todas que eu já tive, essa foi a maior, porque é onde tudo começou na escola. E quando a escola iniciou, eu tinha levantado um ensino que eu dou mesmo para os alunos, que é a questão da oferta de cordeiro. A oferta de cordeiro você utiliza para você estar santificando a sua casa, santificar o primogênito, né? Santificar a sua empresa. Que a oferta de cordeiro é a oferta máxima no mundo espiritual para você atuar com liberdade, né? E nesses dias você estava lançando um também, não sei se é a palavra purificação do DNA. Isso. É, Desparasitação.
Como é isso? Isso. A desparasitação é uma atuação que os anjos fazem que ocorreu com Isaías. Quando Isaías ele estava impuro, os anjos fizeram uma ministração cirúrgica na vida dele, no DNA, para que assim ele pudesse ser liberado para atuar no ministério. Não são pessoas que têm enfermidades, são pessoas que têm parasitas, que na verdade ficam trafegando dentro do corpo da pessoa, e isso parte a partir de quais alimentos? É o que está escrito lá em Levítico 11. Que são os porcos, né? São os peixes que ficam lá na profundeza, que são os lixeiros, né? Ostras, caranguejos. Tudo isso é repugnante para o nosso corpo, não para o Senhor, porque o Senhor não se alimenta disso, mas é para o nosso corpo, porque isso vai prejudicando a nós. Pois o caranguejo, pastor, ele vai consumir restos mortais. E você consome o caranguejo, você vai adotar comportamentos animalescos, né? A pessoa que come muito carne de porco, vai ter pessoas que vão questionar, é natural. A pessoa que come carne de porco, você vai ver que o corpo dessa pessoa vai adotar um modelo do porco, né? Principalmente o homem. O peitoral vai ficar mais ondulado, a barriga mais, né, ondulada também, né? A pele vai ficar com uma pigmentação diferenciada. E ela também, a carne de porco, lá em Isaías 66, ela vai dizer que Isaías 60 até Isaías 66, ela vai abrir o portal do Hades dentro do corpo da pessoa. Porque dentro do nosso ventre existe um portal de acesso que vai direto ao trono. Por isso que a pessoa que quando fala em línguas, a dica é o quê? Para você apertar mais, a pessoa vai falar mais línguas, né? Porque no nosso interior, abaixo do umbigo, é a dimensão chave aonde nós acessamos a sala do trono com mais revelação. Então a pessoa que vai orar em línguas, faça um teste depois. Você vai apertar de leve, não muito, né? E faça isso antes de você almoçar. Senão... Então você vai fazer de leve e vai orando em línguas, né? Você vai ter o seu momento de intimidade com o Senhor. E você fecha os olhos, se concentre, você vai começar a ver o ambiente se abrindo para você. Até mesmo, como a gente está falando sobre anjos, até mesmo os anjos podem até aparecer para vocês, né? Mas é claro, existe a determinação. No início pode não acontecer, mas a pessoa vai insistindo até que ela vai sentindo isso, e é natural. Agora uma coisa que eu errei aqui, pastor, eu tinha deixado de ler os outros versículos. O versículo de Zacarias 5, que é o 3 e o 4. Deixa eu só terminar aqui, senão o pessoal vai ficar confuso. Diante daquela fala dos carros, né, tem um pergaminho que a gente explicou. O verso 3 diz assim: Então ele me revelou, eis que neste pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa praga. Assim afirmou o Eterno Todo-Poderoso: Eu lancei essa maldição para que ela entre na moradia do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá nas casas dessas pessoas até que estejam completamente destruídas. E não restarão nem vigias, nem vigas de madeira, nem pedras. Então, quando o anjo ele abre, que o anjo ele vai interrogar com Zacarias. Zacarias olha para o carro e fala: O que é isso? E o anjo fala: Esse é um carro e ele tem a dimensão de 9 metros por 4,5. Ah, que legal. E o que mais são esses pergaminhos? O pergaminho contém os decretos do Eterno, o seu Deus. Então, conforme ele abriu o pergaminho, ele conseguia ler e enxergar de forma espiritual, porque aqui não é em visão que ele vê, mas espiritual, ou seja, é transferido no corpo dele. Ele começa a ter impressões e saber o decreto que estava sendo falado. Então, diante de todo o carro, existe um ambiente de profecia, existe um anjo que guarda esse carro também, para que ele não seja alvo de principados e potestades, porque é um carro 9 metros e 4,5. Então ele é visto no mundo espiritual. Ele é visto no mundo espiritual pelos santos, a pessoa pode enxergar. E é lindo de se ver, que é um carro Você todo... já viu? Já.
É um carro muito... Parece com o quê? Ele... Olha, eu vou dizer que ele é realmente... Ele é muito geométrico. Ele não tem condutor dentro do carro, porque quem conduz são outros anjos, que a gente chama de querubins. Assim como aquele livro que eu tinha citado, Davi Rebolo. A pessoa vai ver que o anjo realmente acompanha, ele vai conduzindo esse carro, é uma segurança, né? Porque existem registros. Isso é o que acontece no momento da queda de Satanás. Ele tinha, na verdade, pastor, roubado escritos que o Eterno já tinha reservado para Adão. Então, como que ele acessou aquele ambiente? Primeiro, ele precisou alcançar Eva. E eu estive estudando muito essa parte de primícia que a gente fala bastante. Alguns não vão aceitar sobre isso, sobre primícia. Mas uma coisa eu quero explicar. A primícia, na verdade, ela foi a razão de tudo da queda. A primícia não é o primeiro fruto de tudo. Quando Satanás foi atrás de Eva, foi para justamente roubar aquele primeiro fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, se a primícia é o primeiro fruto, Satanás foi roubar essa primícia. Agora, como que ele foi roubar essa primícia? A partir da desobediência de Eva. Porque a primícia, pastor, ela não é para a mulher consumir, é para o homem. E a gente vê hoje, eu já ensinei, pastor, mulheres pastoras a não consumirem as primícias do rebanho. É deixar com que o marido consuma. Porque existe uma não uma maldição, mas é uma ira que o Senhor lança sobre o rebanho. A mulher que vai comer a primícia do que é do sacerdote. Né? Então, vem o rebanho, ele entrega a primícia. A mulher pode receber, que é a companheira do marido. Né? Se assim for, grande parte das igrejas não tem um homem, é a mulher que está sozinha. Aí fica para um outro momento a gente falar sobre isso, né? Essa questão. Mas eu respeito mulheres que estão no ministério, né? Eu não sou contra nada disso, a questão que a mulher não pode pregar. A mulher pode pregar sim, né? É bíblico. Agora, a questão de primícia é uma questão mais minuciosa que a pessoa precisa abrir a mente. A primícia, ela vem, na verdade, já do Éden, para que a pessoa possa estar abençoando o lar. Aquele fruto, ele seria colhido a partir dos filhos de Adão. E aí a gente entra lá em Salmos 8, a partir do verso 5 ao 7, que fala a respeito dos filhos de Adão que visitam os filhos dos homens. No momento do nascimento, o meu nascimento, o seu, o dele que está aqui, os anjos guardiões, na verdade, são filhos de Adão. Né? Então, os guardiões, eles são muito parecidos conosco. Não em sua totalidade, fisionomia, mas em sua expressão. Então, por exemplo, alguém que sonhou com o Senhor, viu o Senhor andando em algum momento, mas o Senhor sabia que naquele instante que a pessoa sonhou, você não estava em arrebatamento. Ou seja, o teu anjo estava te representando e te dando um ensino para aquela pessoa. Entende? Então, o anjo guardião ele vai te ajudar a representar situações da vida também para outras pessoas. E também, inclusive, te auxilia também tanto para a sua vida pessoal, mas também para o ministério. Aí nós temos essa primícia, né? Quando Eva, então, ela desobedece, ela come as primícias, sendo que era para o homem. É ali que vem a cartada mestre de Satanás. Ele queria que Eva fizesse isso, porque já é ordenado no hebraico. É que aqui é difícil de mostrar. Mas quem for estudar a palavra primícia no hebraico, pesquise por letras. Você vai ver que cada letra representa uma definição. E há uma definição que nessa palavra primícia está ordenada ao homem consumir e abençoar. Então a mulher não tem um papel de receber, nem muito menos abençoar alguém cujo ela recebeu essa primícia. Então, assim, os dois caíram, mas a primícia, ela foi a grande busca. Porque, pastor, Satanás está em busca de duas coisas. Ele está em busca da oferta dos santos,
Porque ele sabe que se os santos eles ofertarem de forma clara e com conhecimento na Bíblia, eles vão conseguir andar de forma sobrenatural, de toda a sua plenitude. E a outra questão que Satanás persegue é o primogênito. Então são duas questões que acontecem, a perseguição. É a das ofertas, por isso que a gente não pode nem citar muito a oferta, a pessoa já fica, porque são o quê? Os parasitas, né? E essa desparasitação, ela é feita como? É uma ministração que é a partir do DNA. A pessoa vai renunciar a altares das famílias, né, que viveram com essa pessoa, né? Ou seja, os seus antepassados, vai renunciar a isso. Não é o espírito da pessoa, mas é os demônios que estavam perseguindo essa família na genealogia, e vai renunciar até chegar na parte em que essa pessoa está presente, que é a pessoa em si que vai ser ministrada. Ao ser ministrada, o anjo ele pode usar várias figuras, pastor. Ele pode usar uma seringa espiritual, assim como foi utilizado um alicate espiritual para poder ministrar Isaías, colocar uma brasa na boca. O anjo ele pode tirar uma seringa espiritual, ele pode usar um bisturi também. São momentos que eu já também experimentei cirurgia do anjo, o anjo fazendo cirurgia sobre a minha cabeça, sobre o meu olho, sobre outras partes do corpo também. São cirurgias onde eles colocam uma dormência no corpo, da mesma forma como aconteceu com Adão, né? O anjo foi lá, ministrou Adão, não está escrito isso que o anjo ministrou, mas nas entrelinhas da revelação, o anjo precisa ministrar para que o Eterno faça, né? O Eterno ele não vai fazer praticamente tudo, porque ele tem dado essas outras ordens para os anjos. Então ele estaria também desfavorecendo a criação do anjo, entende? Então seria também essa atuação da desparasitação. Nossa. E nesse tempo agora, não sei, você tem quanto tempo na fé? Vai fazer 14 anos. 14 anos. Então Isso. eu tenho um dobro, né? Então nós estamos observando, quando eu me converti, existia um certo número de evangélicos no país, né? Houve Sim. um crescimento, eu acho que mais que dobrou, mas em compensação também dobrou o número de escândalos, de problemas, e, e também hoje existe igreja de todo tipo. Eu sou nada contra, mas Sim. acho que isso é questão mundial, né? Essa questão. Mas nós entendemos que a guerra está mais intensa. Tá. Nós estamos vivendo os últimos dias. E como faz o pastor, que talvez está assistindo esse programa, para nessa batalha espiritual, como ele vai poder equipar a sua igreja e também usar o ministério dos anjos nessa guerra espiritual? O que ele pode fazer? Sim. Primeiramente, o convite, né? Porque ninguém vai ser obrigado a isso. Quem não quiser participar com a atuação do anjo, não vai acontecer nada, mas a pessoa vai perder de utilizar benefícios que ela poderia usar. Por exemplo, de alguém estar perdido, você poder utilizar, né, através de comandos, que é o que está escrito lá em Mateus capítulo Não, 8. tem muita gente desaparecida no Brasil e no mundo. Sim, Pode pedir ajuda do anjo sim, pode. para fazer essa pessoa aparecer ou descobrir onde ela está? Sim, sim, com certeza. Mateus 8, verso 5, fala a questão do comando que o Senhor estava dando ao anjo para visitar a casa do soldado que foi em busca dele. Então ali é um exemplo prático que o anjo ele obedece ao comando. Nós não ordenamos a anjos, nós damos um comando, é o quê? Uma instrução. Anjo, eu preciso disto, em nome de Jesus. Anjo, eu preciso estar chegando até tal lugar, mas eu não sei onde é, e você vai dando comandos. Ele vai te instruindo por impressões ou visão, ou ele vai falar com você. Agora, as pessoas que são perdidas, você pode estar ajudando a localizar. Isso eu falo que a igreja ela pode até mesmo atuar. Se ela desenvolver isso, ela pode atuar até mesmo em base de policiais, para poder achar pessoas que estão perdidas, pessoas que foram sequestradas. Se a igreja entender isso aqui, pastor, vai ser sobrenatural. E está entendendo a igreja isso? É difícil. Porque é aquilo.
A pessoa, no primeiro momento que ouve, por ela não experimentar, ela vai denunciar isso que é demônio. Ela nem ao menos pesquisou isso na Bíblia, por assim dizer. Então, se a gente for falar de forma apenas por sinais, pode ser que entenda, mas só vai haver um único momento se a pessoa vai entender ou não. Fazendo um teste, onde ela vai se permitir ser ministrada, porque ela precisa experimentar para poder viver isso, entende? Mas é possível sim encontrar pessoas que estão desaparecidas e assim por diante, né? E a cura física? Os anjos ajudam na ministração? Sim, a cura física é uma área que mais eles atuam, né? Como por exemplo, havia uma aonde eu fiz, foi com uma amiga de ministério, há muitos anos atrás. Nós estávamos dentro de um shopping. A pessoa havia nascido com o braço com dificuldade de se locomover por causa do nascimento. Ela foi puxada à força. Naquele instante, então eu dei um comando para o anjo atuar. Eu falei, anjo, pode já ministrar. Naquele momento ele pegou e começou a ministrar. A pessoa ficou caída no chão e o anjo começou a retorcer o braço daquela mulher como se fosse pano. Era coisa de filme, pastor. E eu fiquei assim, não apavorado, mas eu fiquei admirado com a ação da rapidez. E ele começou a puxar o braço da mulher, isso e aquilo. E quando ela levantou com o braço totalmente normal, assim, como se nada tivesse existido de dificuldade para ela. Então, assim, na área física é o que a gente chama de milagres e maravilhas, né? É uma área de atuação onde a pessoa já precisa ser ativada nesse dom para poder atuar com esse anjo. Porque existem jurisdições. A pessoa vai desenvolver na profecia. Ela vai ter uma proteção mais forte na área de profecia. Porque ele vai receber os pergaminhos. Então são perseguições o quê? De anjos de adivinhação, né? Anjos de loucura. Então alguém que está assistindo, teve na família alguém que vivia na loucura, na adivinhação, tinha uma chamada para desenvolver no profético, só que acabou infelizmente se perdendo, né? Tem como alcançar sim essa pessoa, é a forma da parte da oferta de boi. A oferta de boi ela vai alcançar essa pessoa para que seja retirado do caminho dela esse espírito, né? A oferta de boi, segundo a Bíblia, na sua conversão, ela vai de 4 a 5 mil reais, né? A questão de ofertas é uma outra questão. Em todo momento da Bíblia, pastor, os anjos sempre vão estar atuando em sua totalidade com a pessoa através das ofertas, né? A pessoa não é obrigada a levantar a oferta. A oferta ela é voluntária. Isso foi o que Cristo nos ensinou, está escrito em todos os evangelhos. A oferta ela vai, na verdade, ter um comum acordo de você com o Espírito. Então, cada função, por exemplo, essa de primícias. Primícia ela vai abençoar o lar. Então, tudo que está no seu lar, os filhos, né, os netos, assim por diante, vai ser abençoado ali, que a primícia ela vai alcançar. O dízimo, a palavra dízimo, ele vai atuar nas dimensões do segundo céu, que é sobre o tronos. A oferta de boi ela atua na área de alcançar o sangue, né? Então, o sangue do antepassado, teve alguém da minha família que morreu assassinado. Então, a gente vai fazer o que? Essa remissão para que isso não aconteça nas suas futuras gerações, né? Ter outros filhos, porque os demônios eles perseguem o sangue. Então, se houve alguma queda de um sangue, seja branco ou vermelho, a pessoa precisa remir isso para que não ocorra mais, entende? O que mais eu gostaria de dizer? Cordeiro. Oi? A do cordeiro. Isso, do cordeiro. A oferta do cordeiro, ela em base, ela vai ser utilizada para o primogênito. Esse primogênito, ele precisa ter consciência da oferta. Então, você tem na sua família um primogênito que pelo menos ele entenda que ele é primogênito para você poder fazer essa oferta. A oferta primogênito, ela vale aqui no Brasil, né? Tem
outros valores nos outros países. No Brasil, ela vale de 700 a 1.500. E é uma oferta única, você não faz outra vez. É uma oferta única. E depois eu vou falar sobre o perigo de você levantar a sua oferta para as pessoas erradas, que tem essa outra questão. Quando é feita essa oferta do cordeiro, a pessoa ela vai ler Gênesis 27. Deixa eu só abrir aqui para nós também. Gênesis 27. Ok. Isso. Gênesis 27, verso 27 diz assim: Ele se aproximou e beijou seu pai, que, ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos os curvem diante de ti. Sê tu, Senhor, dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti, os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Então, a oração do primogênito, existe uma declaração onde o sacerdote ele vai ministrar essa pessoa. Ela precisa identificar qual que é a tribo espiritual, né? Ou seja, nós estamos aqui em Judá. Se a pessoa nasceu em Judá, tem uma intercalação de datas. A pessoa precisa pesquisar de acordo com o dia do ano onde ela nasceu, para ela ter uma base disso. Porque a frequência dos portais mudam por conta da Lua, que é um calendário lunar que nós seguimos. Não é um calendário do Sol. O calendário do Sol é este que nós temos aí, que é o que? O Dia das Crianças, isso e aquilo. São datas pagãs. Agora, o calendário lunar é esse que nós seguimos. E aqui fala a respeito da profecia que o pai lançou, o pai biológico, né? Ele vai lançar para o filho e ele vai ter tudo isso. Então, existe uma ação para o primogênito alcançar isso. Qual que é o sinal do primogênito? Primeiramente, o ministério. Se ele tem ainda esse desejo de servir ao ministério, mesmo passados tantos anos, essa pessoa consegue acessar. Lado empresarial, sobre a questão de empresas. O primogênito também ele consegue acessar esse lado empresarial. Ele vai alcançando como? Primeiramente, ele começa nos degraus da vida. Então, ele começa servindo outras pessoas, né? E vai tendo experiências até identificar que ele precisa ser alguém melhor na sociedade. Então, ele vai identificar que ele vai ser um empresário. Esse é outro sinal. Então, de grande parte, o primogênito, ele vai ver que ele tem uma chamada para o lado ministerial e empresarial. E é nessa que a gente entra numa conclusão de pensamento. O primogênito, ele já vai ser chamado para o ministério. Ele não necessariamente vai estar no ministério e ao mesmo tempo numa empresa. Porque no momento da vida ele vai precisar decidir. Por causa do quê? Dos horários. Como que ele vai estar numa empresa e vai ter alguém do rebanho que vai precisar dele? Ele não vai conseguir deixar a empresa para atender a pessoa. Então, por isso que existe essa questão do senso comum. Então, existe essa organização no reino espiritual que a pessoa já precisa ter já de antemão, né? Agora, os perigos de você fazer. Você precisa enxergar como que esse sacerdote ele está na sua vida espiritual e social. Você precisa ver se ele carrega o testemunho, fruto do Espírito, para você fazer. Por quê? Se ele tiver pendências no mundo espiritual, se ele levantar a sua oferta, infelizmente a oferta vai ser negada. Ele vai receber a sua oferta, mas a pessoa não vai receber nada de ação. Qual que é essa ação? A bênção sobre a vida dela, aonde ela vai ser enxergada como uma pessoa em potencial para ajudar tanto na sociedade e no espírito, entende? Então, essa questão da oferta de cordeiro também ela é uma oferta única. Aqui eu estou dando um resumo, né? Pode ser que alguém não entenda. Eu tenho o estudo completo sobre o primogênito, até uma live que fala sobre isso. Se alguém desejar, pode estar me procurando, eu vou compartilhar o link
para você. Você já né? fala o seu arroba aí pro pessoal que quiser. Sim, eu tenho um arroba aqui da escola, que é arroba escola CRG, né? Você vai encontrar lá o emblema da escola. E o outro que é o meu pessoal, que é o arroba apguilhermeofc, né? E o E- canal. É. O E canal. o canal do YouTube que nós temos, que no momento os vídeos eles foram ocultados, ele está na plataforma Simpla, mas no YouTube você vai encontrar pelo mesmo, que é Escola CRG. E ali vai aparecer para você, né? Arroba Escola CRG. Aí vai aparecer o painel também para você lá no YouTube. Apóstolo, tem muitas profecias há muitos anos que têm falado de um grande avivamento para o Brasil. Uhum. Você que caminha no profético, né, que tem visões, tem revelações. O que Deus tem falado sobre isso? Se Deus falou alguma coisa, vai acontecer, não vai, já está acontecendo. Antes de eu vir para cá, ele já estava falando comigo sobre isso. O senhor ia perguntar sobre isso. Na verdade, pastor, o avivamento ele vai vir, só que é uma ação de comum acordo com a igreja. Vamos lá. Hoje, se alguém, a gente está falando isso diante da unção de Elias, que vai cair sobre toda a carne no fim. Hoje, se uma pessoa ela acorda de um dia para noite, ela aprende isso que a gente está falando sobre anjos. Ela vai chegar a um pastor tradicional, esse pastor tradicional vai bloquear essa pessoa. Agora, quando a gente fala de uma grande escala como essa, que é Joel 2, a profecia, a primeira chuva aconteceu, que foi em Atos. A última chuva, ela pode acontecer até mesmo ainda nesse ano, diante de tudo que a gente está vendo acontecer do Apocalipse. Pode acontecer nesse ano, pode acontecer no outro ano. Mas essa chuva, ela acontece de forma profética diante da festa de Pentecostes, que é uma festa solene. A igreja precisa clamar diante dessa festa solene. Nós já vivenciamos o Pessa. Pentecostes vai acontecer em junho, se eu não me engano. 8 de junho vai acontecer. Que são 50 dias após Pessa. A igreja, se ela buscar de forma, com intenção mesmo, de ajudar, de ajudar a sociedade a sair do engano, essa chuva pode vir. Quando essa chuva descer, é uma visitação da parte de Elias, a unção de Elias que é falada. Essa unção de Elias é o quê? É Elias correr rápido, é a unção do raio. Tem um livro aqui também que ele está em PDF, que é Autoridade Dimensional, Filhos do Trovão, que eu falo sobre a unção dos Boanerges, a unção do raio, onde você tem aceleração no ministério. A pessoa ela vai atuar de forma rápida no ministério, ela vai correr muito rápido. E por que eu falo dos tradicionais? Os tradicionais são os mais antigos na carreira. Se vem um jovem de. Eu tenho 31. Se vem um jovem de 20 anos, tem a visitação de um anjo, e começa a ter isso, alguém que está mais a tempo vai suspeitar. Porque fala assim: peraí, uma pessoa assim jovem já está andando dessa maneira. Só que já são visitações de Elias. Elias está visitando essas pessoas. Só que essas pessoas em si, em grande parte, vão ser nazireus, né? É um voto específico que o Senhor ele chama a pessoa para fazer. Nem todos vão ser nazireus nessa época do fim, mas o nazireu ele carrega essa chama do vinho novo. Então vem uma ação violenta da parte do espírito, onde a pessoa ela vai conseguir acessar caminhos que antes os outros não conseguiam. Então, diante da ministração angelical, para você atuar e retirar pessoas que estão em calabouços há 70 anos, alguém que já está há muito tempo ministrando aquela pessoa não consegue, vem e chega aquele jovem, porque os jovens vão ser alcançados, as crianças. A gente está vendo criança de 4, 5, 6, 7 anos que fica nos dando dor de cabeça de vez em quando, né? Mas eu já tive experiências na mesa, pastor, de me sentar com crianças e elas tendo revelações e falando comigo como se fosse o Espírito Santo. E eu parava assim de me alimentar e falava: entendi, Espírito Santo, entendi. E é uma coisa muito incrível, porque essa visitação de Elias,
ela acontece tanto em sonho, que as pessoas vão ver mesmo o profeta Elias visitando essa pessoa, e também por transferências. A pessoa vai acordar, já vai começar a marchar, vai começar a falar em línguas, já vai começar a profetizar. O céu vai mudar de expressão, porque essas são as figuras da unção de Elias. É a questão do céu, a chuva, né, o sol, a rapidez no ministério. Então, pessoas que já se movem rápido no ministério, elas já têm ali nas entrelinhas da vida a visitação de Elias, que é a unção. E essa unção, aí que vem a interrogação sobre a igreja. O ponto de interrogação. Será que a igreja vai estar preparada para isso? Eu falo, pastor, que é uma pergunta muito difícil, porque vai depender da forma como os antigos vão respeitar a atuação do Espírito. Porque o Espírito, ele atua da seguinte maneira. Não necessariamente a pessoa ela vai precisar ser consagrada para atuar. Hoje é ensinado o quê? Para você atuar no ministério, você precisa ser até mesmo consagrado. Só que na questão do fim, imagina, numa cidade que tem mais de 200 mil, um terço dela, se for alcançado, como que esse um terço vai ser consagrado? Porque existe um treinamento e acompanhamento. Só que na unção de Elias vai ser muito rápido. Quando acontecer, esses que são mais antigos vão até, de certa forma, natural, vão ficar perdidos, porque nunca viram aquilo. Só que eu tenho experimentado, porque Elias tem me visitado. Elias, quando ele veio para mim, ele era um homem moreno, baixinho. Eu tenho 1,74. Elias, assim, se for de pé, ele é na altura do meu ombro. 1,55, 1,60. Baixinho, magro, moreno, barbudinho assim. E quando ele estava perto de mim, ele me deu dicas para atuar no ministério de forma rápida. Então, assim, essa unção de aceleração, que é a unção do Boanerges, né, que é o que Cristo ministrou sobre João e Tiago, ali, que eles precisavam receber essa unção em primeiro lugar, porque eles precisavam ir à frente de outros que não teriam coragem de ir. Então, aquele menininho que estava pelado, que correu durante a perseguição, era João, né, que estava ali. E ele tinha lá a unção de Boanerges, entende? Ele estava ali quase que escondido, mas ele estava acompanhando o Senhor o tempo todo. Durante o interrogamento dele, do Senhor, João estava na frente e ninguém veio persegui-lo, porque ele tinha uma proteção de anjos à volta. Então ele estava escondido. Porque é o que eu falo da unção da glória, pastor. E o Senhor pode estar também falando para os seus discípulos, essa unção da glória, que está registrado lá em João 17. João 17 e 18. A unção da glória é um revestimento de invisibilidade que você dá ao rebanho para ele poder atuar em secreto. Então, o principado e potestade não vai saber o que você vai estar fazendo, porque você vai estar oculto. Só que tem um porém. Essa pessoa precisa seguir a linha de pé a cabeça, tudo que você direcionar para essa pessoa. Porque se ela desobedecer aquilo que o Senhor falar, ela sai do manto de glória. Então ela é alvo do principado e potestade. Entende? Então, assim, existe os benefícios, mas também existem os malefícios. A pessoa precisa seguir em linha reta com o pastor. Teve uma irmã que teve visão, ela mandou uma mensagem para mim, uma irmã do cara que acompanha o canal, que disse que ela viu 5 árvores. Eu agora não lembro direito, eu vou até achar de novo esse sonho profético. 5 árvores sendo sacudidas. Sim. E Deus falou para ela que ele ia sacudir 5 grandes ministérios que saiu do foco, perderam a visão, em outras palavras. Sim. E ele ia sacudir. Na verdade, eu acho que tem muitos ministérios que perdeu o foco, e Deus possa sacudir o Brasil. Então, você que tem algum testemunho também aí, alguma visitação de anjos, alguma experiência, ou tiver pergunta, esse é o primeiro programa que o apóstolo, o profeta, está participando aqui. Mas você deixa aí, que aí eu posso mandar para ele, ou
ele pode vir de novo fazer o programa. Então escreve aí no comentário a sua experiência, ou a sua dúvida, ou a sua pergunta, que ele vai estar te respondendo, ou no outro programa ele pode estar respondendo. Eu creio que Deus tem levantado, nós tínhamos feito com um profeta amigo nosso, Renato e profetisa Bruno, um casal abençoado do Ministério de Anjos, houve bastante visualização, o pessoal gostou muito, eles contando das experiências com o profeta. Fiz agora há pouco com a pastora Silvana, também ela falando sobre as experiências proféticas e também sobre os anjos. Eu acho que isso é uma ferramenta poderosa que a igreja está redescobrindo, né? Porque sempre existiu, né? Deus está abrindo sentido para a igreja entender essa dimensão. Você acha que essa dimensão que está sendo falada tanto, mesmo apesar das resistências, mas Deus levantando tantos profetas apóstolos para falar sobre isso, é porque nós estamos chegando nos últimos tempos e Deus quer que a igreja possa estar preparada para essas batalhas que ainda vão vir? A igreja, se ela buscar realmente, conforme nós temos dialogado aqui, com exemplo, com instrução, ela consegue. Agora, existe essa perseguição que pode acontecer, que é quando o que a rede de internet cair. É uma coisa que é inevitável, isso já foi revelado. Eu já tive também visões sobre isso, que a internet ela vai cair. Não é esse apagão que a pessoa está falando. Na verdade, é uma queda cibernética, que vai haver uma reestruturação de leis, né? E a igreja ela já precisa atuar desde já, buscando por isso, e de forma voluntária, não por obrigação ou por medo, mas de voluntária, realmente por amor. Por quê? Ela vai ter mais chance de alcançar quem estará perdido. Existe uma atuação, pastor, sobre a questão dos firmamentos do céu, que está alinhado com o arrebatamento. O firmamento do céu ele vai se dissolvendo conforme a temperatura da terra ela vai aumentando. É uma profecia que o apóstolo Pedro disse, de que quando a temperatura começar a aumentar, então o tempo do fim também virá. Esse é um dos sinais do arrebatamento, é quando a temperatura aumentar mesmo, de forma gradativa. E isso de forma geral em todas as nações. Vai fazer com que os firmamentos do céu se dissolvam. Nesses firmamentos existem a atuação do segundo céu, que é dos anjos caídos. Quando eles descerem da terra através dessas estrelas, que vão sair como fragmentos, né? Já tivemos essas imagens aí no ano passado, até inclusive, né, desses firmamentos caindo. Outros eram a questão de satélites, né? Mas a gente está falando de estrelas mesmo. Eles descem como se fossem pequenas tochas. Quando elas descerem, a frequência espiritual ela vai ficar mais suscetível às tentações, porque a frequência de um anjo caído ela é muito intensa. A frequência de um anjo, quando ele está por perto, você começa a perceber quando você começa a ter os olhos pesados, você começa a ficar com sono. Essa é uma sensação que o anjo traz através das asas. Quando eles começam a bater as asas, eles trazem essa frequência espiritual, aonde a pessoa começa a ficar mais dormente. Agora, o anjo caído, ele é diferente. Ele vai fazer com que o corpo espiritual esteja mais vulnerável às tentações. Então, é uma coisa que eu digo que a pessoa vai precisar buscar de forma obrigatória. Porque no fim as coisas vão ficar mais difíceis de forma espiritual. A tentação que antes a pessoa estava vivenciando, por exemplo, numa prostituição, quando esse anjo caído começar a vir sobre a terra, que são vários, né? A gente não tem números, mas são vários que vai vir, porque eles são em estrelas. Quando eles vierem sobre a terra, essa frequência vai aumentar mais. Então o campo gravitacional da terra vai ter interferência. Questões da internet vai ter interferência.
Tem vezes que eu ministro, pastor, na escola online, há momentos que há interferência na câmera, há interferência no som. E as pessoas, os alunos que estão por perto, eles sentem isso também. E a gente fala, gente, vamos parar aqui, vamos orar. Tem anjo caindo, tentando interromper. E a gente faz a oração e a frequência muda. Entende? E eles conseguem atuar nisso, né? Em frequências, em som, né? Então, sim, a igreja ela pode atuar, mas ela precisa buscar. Eu recomendo com que seja urgente isso. Porque se esperar mais, a pessoa tem aquela questão. Ah, eu quero esperar para ver, eu quero ser como Tomé. O perigo de Tomé é que ele esperou, só que a dor dele foi mais emocional, né? Porque ele duvidou do Senhor. Ele teve de tocar no buraco para poder saber que era o Senhor. Agora a gente não tá mais aqui vivendo essa época de Tomé. A gente já tem a Bíblia, já tem os sinais, e agora é o que? É a gente só pegar, crer e agarrar essa oportunidade, né? Existem outros tutores, eu sou um dos tutores aí que está atuando com anjos, tem outros aí que já estão atuando, né? E são mais violentos ainda no ministério do que eu, né? E isso é bênção. Na verdade, a minha vida, pastor, eu sou fruto de intercessão de pessoas que oraram pelo avivamento do Brasil, né? Eu sou um dos percussores que está encaminhando aí a nação a guiar um caminho de compreensão. É aquela mesma expressão da experiência do machado. Lembra do machado que cai na água, vem, traz a madeira. Aquilo fala da antiga geração e a nova. As duas gerações têm que se unir agora. Não é mais aquela questão assim, eu estou mais a tempo que você, então me respeite mais. Na verdade, a Bíblia fala que todos nós nos vemos como superiores. Então, tem que haver esse aperto de mão, tem que haver essa comunhão mesmo, né? A pessoa que está mais a tempo no ministério, enxergar aquele que está mais novo e ajudar, aquele que está tendo experiência, aquele que tem mais conhecimento, a juntar essas duas fases. Aí nós temos o machado e a madeira, que não vão ser usados para ferir um ao outro, mas vai ser o que? E nem para colidir, mas vai ser para entrar em uma comunhão, em um comum acordo, né? Amém. Apóstolo, eu acho que né, nos seus treinamentos tem a ativação, né? Tem. Não é apenas conhecimento, é uma impartição, né, que falamos. Isso. Uhum. Então sempre eu peço também para os convidados impartir, né, de acordo com o ensino, de acordo com de cada ministério tem uma unção específica. Amém. E aí queria que você impartisse para o pessoal aí que está acompanhando em casa. Amém. Glória a Deus. Amém. A quem estará nos acompanhando, peço que vocês fechem teus olhos, né? Coloquem as suas mãos sobre corações. E, Pai, no nome de Jesus, dou graças a Ti, Senhor, diante dessa dimensão da letra Iode, Senhor, do portal a tribo de Judá, Senhor, diante da frequência do arcanjo Miguel que atua diante das dimensões das águas, o espírito da região leste do trono, eu oro, Senhor, por todos que estão aqui, para que sejam ativados em nome de Jesus, para atuar em toda a autoridade no momento atual agora. Aqueles que têm buscado por dom de profecia, sejam ativados. Anjos visitem essas pessoas. Aqueles que estão buscando por dom de milagres, em nome de Jesus, sejam ativados também, em nome de Jesus. Anjos visitem essas pessoas e comecem a ministrá-los. Também eu oro, Senhor, agora nesse momento, Senhor, pela vida, Pai, do pastor. Em nome de Jesus, Senhor, aquilo que estará vindo sobre a vida dele, Pai, deste anjo de guerra, Senhor, agora, que venha esse anjo, Pai. Esse anjo que traz a lança, anjo, se apresente sobre a vida dele, toque sobre o ombro dele, apresentando, fale também o seu nome, se assim você desejar nesse momento, fale o teu nome, já também fale para o que você foi enviado para serviço ao ministério dele.
Uramandarababas. Reibadarababas. Esse é um arcanjo que vai estar atuando sobre a tua vida em todas as áreas de ministração, de virtudes. Eu vejo também serafins sobre a tua companhia para atuar em milagres. Haverá prodígios, não somente em tua vida, mas também sinais que vão acompanhar a tua família. Também, Senhor, eu oro, ó Pai, por aqueles que estão aqui, Senhor, nesse momento. Senhor, para que sejam visitados, em nome de Jesus, Senhor, com todas as hostes celestiais, em nome de Jesus, da dimensão de Judá. Que venha agora, Senhor, os anjos de elite e venham a retirar do caminho tudo aquilo que está proibindo o avanço deles e que o caminho seja aberto. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Percebeu alguma coisa, pastor? É como se fosse vir uma luz, de olhos fechados, vir uma luz, uma claridade. Viu algo referente à cor roxa? Você viu? Eu vi a armadura dele, a armadura roxa. Ele usa uma capa roxa. E tem um significado? A capa roxa, existem cores, né? Cada cor, ele significa uma pedra preciosa. A cor roxa, ela tá mais específica à questão da glória de Deus. É mais uma expressão de milagres e maravilhas. Da glória. Que eu tenho buscado, né? Amém. Deus também já falou em promessas assim. Amém. Amém. Profeta. Sim. Você é chamado mais como profeta ou como apóstolo? Da forma como o senhor preferir, o pessoal me chama mais como apóstolo mesmo. Apóstolo, né? Tá lá no apóstolo, né? Apóstolo Guilherme, lá Isso. no Instagram. Se você quiser fazer algum convite ou falar alguma palavra de alerta, ou vai ter algum lançamento, pode falar aí nessa palavra final aí. Amém. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos ter sempre, durante todos os meses, né, imersões, seminários. Então, vocês são convidados para participar. Nós vamos sempre tendo inscrições abertas aí. Ainda neste mês, inclusive, nós temos aí algumas aberturas de ensino. Teremos escolas que serão abertas dentro de 3 a 4 meses, então fiquem atentos também. Eu fico muito honrado aqui pelo convite que o pastor tem feito sobre a minha vida e será muito benéfico também para a vida de vocês, que a gente tem comentado aqui. Amém. Tem muito testemunho, apóstolo, de pessoas sendo ativadas através do podcast. Sim. Tem muitas pessoas sendo ativadas, assistindo, ouvindo, pastores. Eu conheço pastores que foram ativados de uma forma sobrenatural. Que começaram a ter um ministério de cura, de milagre depois do podcast. Amém. Então tem sido uma bênção e graças a cada convidado. E eu sei que você com certeza foi abençoado nesse programa, então eu falo, compartilhem. Você sentiu algo aí na mão? O óleo do Espírito. Olha aí para suas mãos, ilumine aí com Isso. o celular. Tem muitos sinais também nas nossas lives, no nosso podcast, do pó de ouro, pó de prata, azeite. Aleluia. Tem uma live que eu fiz um dia desse com sinais, até o objeto foi transformado e a água, gosto da água mudou. Deus está operando. Aleluia. É um tempo de milagre. Que eu falo assim, que tem milagre. Eu estava falando até com a pastora que gravou o podcast antes, que eu gosto muito da passagem que está lá no livro de Atos, quando aquele paralítico foi curado na Porta Formosa. Sim. E os fariseus queriam proibir que Pedro e João falassem de Jesus, mas eles falassem, eles fizeram um milagre e não podemos negar. Sim. Eles não poderiam falar, não, esse milagre não foi mentira, não existe, porque todo mundo conhecia o paralítico. Sim. Então eu sempre pedi isso a Deus. Deus, quando você fizer um milagre, tem milagre que a pessoa, por mais incrédulo que seja, não vai ter como negar. Forte. Não tem, então, é um tempo de milagre para você, meu irmão. Amém. Então, nos ajuda aí a crescer cada vez mais, compartilhando, enviando para a família, para amigos, porque com certeza Deus vai usar esse canal, vai usar esse programa podcast. Amém. Então,
Que Deus abençoe. Obrigado, apóstolo. Amém. Eu fico honrado pelo convite e Deus abençoe também. Até o próximo programa. Tchau, tchau, hein? Amém. Shalom.